pra quem é de Nihon e olá pra quem é de olá. Estamos começando mais um Kimchi com Farofa, seu podcast sobre a cultura coreana. E aqui, logicamente, quem fala é a sua host preferida, que é a única, né? Ellen. E feliz ano novo pra todo mundo que tá chegando aqui no episódio de hoje. E nesse quarto episódio, nós continuamos com a nossa série sobre a história do K-pop. Então, se você não ouviu o episódio anterior, eu recomendo fortemente que você vá escutar ele primeiro e depois você volta aqui para ouvir essa continuação, beleza? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a música coreana durante a época da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria e a Guerra das Coreias até o final dos anos 70. Então, bora pra vinheta pra gente ver como nesse novo período de guerras, depois de toda a treta com a ocupação japonesa, a arte sobreviveu e fez da sobrevivência também uma arte. Todo mundo sabe aqui que iniciar um projeto é muito desafiador, e especialmente na produção de podcasts. E nós aqui do Kimchi com Farofa precisamos do seu apoio para tornar o nosso podcast um dos melhores sobre cultura coreana no Brasil. Por isso eu te convido a ser um apoiador desse projeto lá no site do Catarse. Você vai encontrar esse link na descrição dos nossos episódios e também nas nossas mídias sociais. Para cada plano de assinatura que nós possuímos, nós temos algumas recompensas. No plano de R$5, você já tem acesso ao nosso canal do Telegram, que é onde eu vou liberar alguns detalhes semanais sobre a produção dos episódios, novidades, spoilers. No plano de R$15, você tem acesso ao canal, mais um episódio especial de 1h30 a cada 2 meses. No plano de R$30, você tem as recompensas anteriores e mais a participação em um sorteio mensal de ilustração digital original, né? Um retrato aí da sua escolha no estilo manhwa com o nosso ilustrador, que é o Eric Fabian. O cara é fera, vocês sabem. No plano de R$40, você tem mais a possibilidade de participar também de um sorteio mensal para escolher o tema de um episódio. Para quem optar pelo plano de R$50, você concorre a um sorteio bimestral para participar da gravação como convidado do nosso podcast. E se por acaso você quer contribuir apenas pontualmente com o nosso podcast, é só mandar um pix pra gente com a chave do nosso e-mail, que é kimchiconfarofa@gmail.com. Nós agradecemos demais o seu apoio. Por fim, como dizem os coreanos, eu desejo que você se mantenha feliz e saudável sempre. Um beijo! Bom, no episódio anterior, nós falamos bastante sobre como a dominação japonesa ela foi extremamente violenta para a população da Coreia e como a música também começou a ser usada como instrumento de protesto e de resiliência. Eu trouxe alguns exemplos das músicas que eram tocadas e nós também falamos sobre como o trote foi um gênero musical que entrou em ascensão durante aquele período. Quando a Segunda Guerra Mundial ela começou, no ano de 1939, a Coreia ela ainda estava sendo ocupada pelos japoneses e, obviamente, existia um ressentimento muito grande da população ainda por esse motivo e por todo o sofrimento que eles haviam passado até ali, como a gente já comentou bastante, né, dos casos horríveis de violência sexual contra as mulheres, né, que os japoneses fizeram. Enfim, por favor, gente, se vocês não viram o episódio anterior, é de suma importância que vocês vejam. E
foi por esse motivo mesmo que os coreanos decidiram se aliar aos americanos contra os japoneses durante a Segunda Guerra. De novo, né, fazendo aquele parêntese básico aqui, para quem não lembra muito desse período histórico e de por que os Estados Unidos e o Japão lutavam em lados opostos da guerra, vamos lá relembrar essa aula de história aqui. A Segunda Guerra Mundial, ela teve como causa direta, a gente pode citar aqui o expansionismo da Alemanha nazista, né, da época do Hitler, durante ali a década de 1930. E alguns países, então, eles fizeram uma aliança para se apoiarem e se protegerem. E no fim, a gente acabou tendo ali duas principais alianças, né? Diferentes blocos de países ali fazendo uma aliança. Então a gente tem a Aliança do Eixo, que era composto pela Alemanha, a Itália e o Japão. E a gente tinha o grupo dos aliados, que eram basicamente os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a falecida URSS, né? Que hoje boa parte dela compõe a Rússia. Basicamente, o que a Itália e o Japão eles tinham em comum para apoiarem a Alemanha, né? Porque para apoiar a Alemanha nazista, para apoiar Hitler, obviamente você tinha que ter alguma coisa em comum com a linha de pensamento daquele cara. Então, o que eles tinham em comum? A expansão territorial, que era um desejo deles, e a criação de impérios com base na conquista militar e a destruição ou neutralização do comunismo soviético, que naquela época também estava aí ganhando bastante força. Bom, os Estados Unidos, obviamente, como a gente sabe até os dias de hoje, eles também não gostavam e não gostam do comunismo, mas nem isso fez eles ficarem do lado dos nazistas. Mas enfim, isso é um papo filosófico para outro dia, porque os Estados Unidos também, a gente sabe, nunca foi nenhum santo, muito pelo contrário, aliás, que a gente vai ver mais pra frente ainda nesse episódio, de como eles até mesmo contribuíram para a Coreia ficar um pouquinho mais desgraçada depois da guerra do que ela já estava. Mas vamos seguir o papo aqui. A verdade seja dita, era que o Japão ele queria a escravização do povo chinês e do povo coreano. Nós sabemos, naquela época, né, o governo japonês se achava a última bolachinha do pacote asiático, e isso por si só já foi motivo suficiente para fazer os coreanos apoiarem com muito gosto os Estados Unidos durante aquele tempo de guerra. O sonho dos coreanos era finalmente conseguir expulsar os japoneses das suas terras e dessa forma garantir a independência, né, que eles tanto almejavam aí da Coreia, porque passaram aí centenas de anos debaixo da mão de ferro da China, depois foi parar na mão do Japão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então a independência finalmente seria muito bem-vinda para eles. Porém, entretanto, contudo, todavia, como eu já disse também no episódio anterior, infelizmente, mais uma vez a Coreia caiu nas garras do lobo mau de novo e não conseguiu a tal da independência imediata. Assim que a Segunda Guerra Mundial ela acabou e ainda estava naquela treta entre países comunistas, querer mostrar que o comunismo era melhor para o mundo, e países capitalistas quererem provar que quem era bom mesmo, né, para o mundo era o sistema do capitalismo, as potências mundiais lá que ganharam a guerra, Estados Unidos e companhia, resolveram fazer uma conferência na cidade de Potsdam, na Alemanha, em julho de 45. E daí, os americanos e os soviéticos, eles tiveram a brilhante ideia, e brilhante só na cabeça maquiavélica deles, claro, de dividir a Coreia em duas zonas de influência, igualzinho eles fizeram com a própria Alemanha, vocês lembram, né? Botando um murão, aquele muro gigante lá na Alemanha e transformando ela na parte oriental e na parte ocidental, né? Sendo a Alemanha ocidental comunista e a ocidental capitalista. E então, como eu estava dizendo, eles resolveram fazer isso com a Coreia também, já que agora ela estaria livre do Japão e ninguém queria deixar esse país em paz para decidir por si só o que fazer da própria vida. E aí foi por conta disso então que dividiram a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo que ao norte ficou a influência soviética e ao sul ficou a influência norte-americana, ou seja, influência soviética, influência comunista, influência norte-americana, influência capitalista.
E é justamente por isso que até hoje nós temos a Coreia do Norte como um país comunista, super fechado e tudo mais, e a Coreia do Sul como um país capitalista, assim como nós aqui no Brasil. Bom, o conto da carochinha dizia que as potências estrangeiras ocupariam militarmente as duas regiões durante apenas um período e contribuiriam para a formação de governos alinhados à sua esfera de influência, né? Tipo aquela coisa bem quinta série que a gente sabe, né, gente? De que, o meu lápis de cor é melhor que o seu, meu é Faber-Castell, né? Enfim. Gente, sinceramente, eu não entendo homem. Não, na moral mesmo, gente, nada contra, mas olha, os caras têm cada ideia ridícula, né? É coisa muito de quinta série. Mas enfim, voltando aqui. No fim, a ideia era que eles iriam reunificar a Coreia sob um modelo econômico que mais mostrasse que deu certo. O comunismo ou o capitalismo. Mas a gente não precisa nem ter vivido nessa época para saber que isso claramente não iria dar certo e que era claramente uma receita para o fracasso, para mais desgraça e mais guerra. No fim das contas, o que aconteceu? Os líderes, tanto da Coreia do Sul quanto da Coreia do Norte, eles não se acertaram de jeito nenhum para reunificar as Coreias. Mas era óbvio, gente, isso era óbvio que iria acontecer. Os caras basicamente botaram uma parte da Coreia contra a outra e depois fingiram que a culpa não era deles. Porque quando vocês botam uma pessoa no poder, vocês acham mesmo que ela vai querer sair? Na moral, ela vai querer sair? Vocês acham que o líder que tava governando a Coreia do Sul ia querer abrir mão da sua liderança pro líder que tava na Coreia do Norte governar ou vice-versa? Isso é óbvio que não ia rolar, né, gente? Óbvio que ia ser uma receita pro fracasso. Então foi assim aí que no ano de 1950 o Norte decidiu invadir o Sul e mais uma guerra começou, dessa vez guerra civil entre as Coreias, e durou aí de 1950 a 1953, com os Estados Unidos apoiando o Sul e a China apoiando o Norte. Nenhuma das partes saiu vencedora, né, mas os dois lados foram reconhecidos finalmente como países pela ONU depois. E tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul assinaram um acordo em 1972 para aliviar as tensões entre os dois lados e viverem basicamente em paz. Se algum dia as duas partes da península vão se reunificar novamente, a gente não sabe. Mas o que sabemos é que essa guerra miserável causou um total aí de aproximadamente 2,5 milhões de vítimas. Ou seja, foi uma das guerras mais mortais de todo o século XX. Foi uma guerra civil, gente, que infelizmente é isso. Ela tentou ser livre, uma história bastante triste, né? E é por todas essas razões que, sim, dos idos de 1945 a 1959, a música popular coreana, ela passou também por um período transicional extremamente caótico, depois ali dos 36 anos de ocupação japonesa e da divisão das Coreias, seguida pela Guerra Civil em 50. Claro que eles cantaram sobre as dores e o sofrimento, porque passaram em diversas canções durante esse período, mas apesar de toda a desgraça causada pela Guerra Civil entre o Norte e o Sul, esse momento da história, ele também abriu um novo capítulo no pop coreano. Novas formas de música, influenciadas em sua maioria pela música ocidental, começou a brotar no cenário daquela sociedade, e isso abriu assim um horizonte imenso para os artistas coreanos. Durante ali aquele momento, diversas tropas dos Estados Unidos, elas tiveram que ficar estacionadas ali na Coreia do Sul. E como resultado disso, novas músicas pop americanas foram introduzidas aos coreanos com o passar dos dias. Não fazia muitos anos, havia sido fundada a USO, que em inglês significa United Service Organizations, que em português significa Organizações de Serviço Unido. E a USO, ela é uma corporação tipo como se ela fosse uma ONG, sabe? Que ela provê entretenimento para os membros das Forças Armadas e também as suas famílias. Então, diversos grupos performáticos da USO frequentemente visitavam a Coreia do Sul para dar apoio às tropas americanas.
americanas. E a gente teve nomes de superestrelas aí como a Nat King Cole, a Marilyn Monroe, o Louis Armstrong, né, fazendo show lá na Coreia do Sul. E eu tenho certeza que aquilo deve ter sido o maior bafafá naquela época. Os caras, quando a gente para pra pensar assim, eles eram tipo a Beyoncé da época, o Harry Styles da época, a Lady Gaga, enfim, eles eram famosos para um caramba. Certeza que a ida deles lá para a Coreia do Sul foi muito bem apreciada. E aí, no ano de 1957, as Forças Armadas dos Estados Unidos começaram o seu serviço de rádio, que na época então era chamado de American Forces Korean Network, que em português é Rede da Coreia das Forças Americanas, que agora hoje em dia é chamada de AFN Korea. Então, essa estação, ela teve um papel importantíssimo em importar a cultura pop americana. E durante esse período, a influência dos Estados Unidos sobre o pop coreano assumiu duas formas. A primeira foi a seguinte: houve uma grande mudança no estilo musical, que mudou da escala que a gente chama de pentatônica para o heptacorde das músicas ocidentais. Eu não vou me aprofundar aqui com vocês em teoria musical, mas tentando exemplificar da melhor maneira que eu posso com os meus conhecimentos aí de estudos musicais, eu tenho certeza que vocês já devem ter percebido em algum momento aí da vida de vocês que aquelas músicas que a gente ouve, japonesas, coreanas tradicionais, elas têm uma sonoridade bem peculiar, né? Ela é tão peculiar que quando você ouve aquele instrumento tocando as notas, você não precisa nem conhecer a música, saber quem tá tocando, o seu ouvido ele consegue identificar que é uma música de procedência oriental. A gente, escuta 2 segundos e já consegue identificar que ela é asiática. Isso porque as músicas deles eram feitas num formato de escala musical que é então chamada de escala pentatônica. E quando a gente muda a forma com que, vamos dizer assim, a gente escala a ordem das notinhas musicais, a sonoridade ela também muda, ela pode assumir formas diferentes. E foi basicamente isso que aconteceu com o pop coreano também, usando a forma usual da escala musical que a gente geralmente usa mais aqui no Ocidente. Então essa foi a primeira mudança que eu queria falar para vocês, que a Coreia do Sul sofreu por conta da influência dos Estados Unidos. A segunda coisa também que a gente pode citar é a criação da música pop coreana modelada no pop ocidental. E aí nesse caso a gente não tá falando só especificamente da escala musical, harmônica em que a música é feita, mas nos outros aspectos também, né? Na forma de construção, outras coisas aí. Então foi nessa época aí que o Serviço de Informação dos Estados Unidos começou a organizar audições para recrutar músicos para performar nos clubes do exército americano. E como a indústria do entretenimento local era uma paisagem bastante árida na época, os cantores coreanos que eram super habilidosos ali procuravam se apresentar para o 8º Exército dos Estados Unidos para tentar aí deslanchar na carreira artística. E esse também foi, a gente pode citar aí que foi um bom meio para os cantores coreanos ganharem dinheiro. Os shows ali no 8º Exército dos Estados Unidos, ele acabou se tornando tão popular que chegou uma época que havia cerca de 264 clubes só na Coreia, em um ponto. Chegou a ter 264 clubes do Exército dos Estados Unidos. A outra coisa interessante também que a gente pode citar é que os ganhos dos artistas coreanos em shows para os militares lá dos Estados Unidos atingiu até 1,2 milhões por ano, ou seja, 1.200.000 dólares por ano, o que era quase equivalente aí ao valor total de todas as exportações sul-coreanas na época. Gente, cara, isso é muito bizarro, muito bizarro. A parte artística da Coreia estava contribuindo o mesmo tanto para o país que as próprias exportações que a Coreia do Sul estava fazendo na época. Bom, para passar nas audições ali realizadas pelas autoridades dos Estados Unidos, que eram bem difíceis, os cantores coreanos, o que eles fizeram, né? Eles tinham que fazer um grande esforço, né, para imitar, né, tentar imitar aí as últimas canções de sucesso dos Estados Unidos, porque
porque eles tinham que fazer de tudo para agradar o pessoal lá para conseguir poder se apresentar aí nos clubes. Tivemos aí várias mostras e nessas mostras a gente teve assim muito repertório diversificado, os artistas coreanos cantando country, R&B, né, que é ritmo e blues, e também rock and roll, baseados ali em sessões de jazz. E os clubes do exército dos Estados Unidos, eles abriram uma porta de entrada considerável para os artistas coreanos ganharem exposição à música pop ocidental e também processá-lo na criação da própria música pop coreana. Agora a gente entra no que a gente chama de primeira renascença, né, que foi dos anos de 1960 a 1969. Com o ano ali de 1960, a sociedade coreana ela passou por mudanças muito rápidas, né? Enquanto a devastação e os danos ali da Guerra da Coreia passaram por um processo de cura na década de 1960, o crescimento econômico e a urbanização literalmente impulsionaram a industrialização da nação. E aí no cenário da cultura pop, as emissoras privadas foram lançadas e também começou ali a existir os dramas de rádio, que eles também começaram a gozar de bastante popularidade. E também foi na época de 60 que a indústria cinematográfica coreana experimentou ali o seu primeiro apogeu. Então, no geral, a década de 60 na Coreia representou uma era que moldou os pilares fundamentais da cultura e sociedade que a gente tem hoje lá. Com os militares dos Estados Unidos ainda estacionados ali, os músicos coreanos que já haviam se apresentado para soldados nos clubes começaram também a atingir o público coreano, ali mesmo na década de 60. E aí a gente tem alguns exemplos de pessoas, alguns nomes que a maioria de nós provavelmente não conhecíamos antes desse episódio, mas eu acho que vale muito a pena citar aqui que esses artistas incluem as Irmãs Pérolas, que em inglês eles chamam de The Pearl Sisters, e as Irmãs Kim, né? The Kim Sisters. Acho que a gente poderia comparar aí com, sei lá, elas pavimentaram o caminho aí pros girl groups, né? Naquela época. Então, as Irmãs Pérolas, elas eram compostas de duas irmãs, que era a Bae In-sun e a Bae In-soo. E em 1967, a In-sun, ela venceu um show de talentos organizado pelo exército americano. E aí, então, o que ela fez? Ela foi lá e convenceu a irmã dela a formarem um duo. E aí, elas foram tutoradas por um grande arranjador e compositor. E o primeiro álbum delas, lançado em 1968, foi um sucesso gigantesco. E elas tiveram uma música que hitou muito naquela época, chamada A Cup of Coffee, né? Uma xícara de café. Eu vou tentar achar aqui e colocar na edição pra vocês. Então, se rolar a música aqui agora é porque eu consegui achar, tá, gente?
Bom, no final dos anos 50, retrocedendo um pouquinho novamente, a gente teve as Kim Sisters, né, que também já estavam ali capinando o mato da indústria coreana, lançando um álbum pop no mercado estadunidense. Pasmem, gente, no mercado estadunidense. Então, vocês pensam que foi BTS e Blackpink que pavimentou o caminho no mercado americano? Não foi, gente. No fim dos anos 50, a gente já tinha as irmãs Sisters ali capinando no mato. E aí, entre as músicas delas, tinha um cover do Charlie Brown, que alcançou o número 6, gente, no chart da Billboard. Cara, isso, não, na minha cabeça, gente, mano, isso é um feito pra época dos anos 50, tipo, quase 80 anos atrás, e elas já estavam nas paradas, assim, nas primeiras paradas da Billboard. Então, elas foram um sucesso aí. As irmãs Kim, elas também apareceram em programas de TV, em programas de rádio, e também fizeram uma tour visitando cidades aí como Nova York, Washington DC, né, que é a capital dos Estados Unidos, Chicago e Dallas. E elas também não pararam aí, elas fizeram um tour na Europa, passando por diversas cidades e capitais. Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui, se eu não estou enganada, as irmãs Kim eram um trio, tá? Eram 3 irmãs. Se eu conseguir achar algum exemplo de musiquinha delas aqui, também tô botando aqui agora pra vocês. Em meados da década ali de 60, voltando agora para a década de 60, a indústria da música pop ocidental ela foi varrida ali pelo lendário grupo britânico que a gente conhece como os Beatles. Então, o enorme sucesso ali do grupo dos Beatles e a mania dos fãs rapidamente se espalharam pelo mundo, atingiu também a Coreia do Sul e com a crescente popularidade das bandas de rock também, provavelmente bastante por conta ali da influência dos Beatles, a indústria musical japonesa ela acabou criando um novo termo, que em português a gente chamaria basicamente de sons de grupo ELEC, que significa sons de grupo elétricos.
À medida que esse termo ele atravessava o mar até a Coreia do Sul, as pessoas começaram a chamar isso de group sound, que em português é som de grupo. Enfim, basicamente o nome que eles deram pro estilo de rock que as bandas estavam tocando nessa época. O boom ali dos Beatles levou a muitas variações desse estilo de som de grupo, que é o rock aí que a gente conhece. E alguns exemplos proeminentes foram os grupos coreanos Ed4 e os Key Boys. Então, esse grupo, né, o The Ed4, ele foi o primeiro grupo de rock da Coreia, que era formado pelo guitarrista Shin Jung-hyun, em 1962. E aí depois, na verdade, a história é bem interessante. O que aconteceu? Depois de ele fazer um breve showcase ali no clube do Exército dos Estados Unidos, logo depois o grupo se desfez. Mas depois de uma reunião que eles fizeram em 1964, o grupo resolveu lançar um álbum de estreia que incluía a primeira música de rock mesmo da Coreia, que chamava Bitsuki Yoin. Não sei se eu falei certo não, mas enfim, eu preciso retomar os estudos. Calma, gente, que eu tô de férias, mas eu vou chegar lá, ó. Prometo que o meu coreano vai melhorar até o final dessa primeira temporada, hein? Em inglês significa The Woman in Rain, em português, A Mulher na Chuva. Então, ali no Salão Cívico de Seoul, no bairro Gwanhwamun, que é a atual localização do Centro Sejong para Artes Performáticas, foram realizadas competições de group sounds, ou seja, de rock, começando ali no ano de 1968. E todos os tipos de bandas profissionais e amadoras puderam participar. E o Ed4 saiu vitorioso 3 vezes no final da década de 60 e os Key Boys uma vez no ano de 1971. Então, assim, a década ali de 60 ela foi um período de desenvolvimento e coexistência de vários gêneros musicais, né, com o surgimento de cantores pop, padrão, e tendo também ali, né, o trote ainda continuando firme e forte e as primeiras, então, bandas de rock do país. De novo, gente, se tiver música aqui agora é porque eu consegui achar alguns exemplos ali do Ed4 e dos Key Boys, ok?
못할 빗속의 여인 지금은 어디에 있나 노란 레인코트에 검은 눈동자 잊지 못하네 다정하게 미소 지며 검은 우산을 받쳐주네 나린 빗방울 바라보며 말없이 걸었네 잊지 못할 빗속의 여인 그 여인을 잊지 못하네 나리는 빗방울 바라보며 말없이 걸었네 잊지 못할 빗속의 여인 그 여인을 잊지 못하네 오 잊지 못할 빗속의 잊지 못하네 오 잊지 못해 잊지 못하네 Agora a gente vai para a última parte do episódio de hoje, que é a gente falar um pouquinho sobre a música folk, como ela representou a cultura jovem na década de 70, né, de 1970 a 1979. Foi na década de 70 que as gerações mais jovens e mais velhas começaram a entrar ali em conflito por conta da cultura pop coreana. É óbvio que isso em algum momento ou outro iria acontecer, como sempre acontece em todo lugar que existe uma sociedade. No Brasil aconteceu, anos 70, anos 80, óbvio que na Coreia também isso iria acontecer, porque o que rolou? A geração do pós-guerra, que nasceu ali depois da década de 50, tinha uma maneira de pensar muito diferente da geração que era mais velha. Então, a geração mais jovem, ela já cresceu ali sob a influência dos Estados Unidos e preferia o estilo de vida norte-americano, enquanto a geração mais velha tinha vivido consistentemente ali sob as pressões do domínio japonês, da educação compulsória. Era toda uma forma de se educar completamente diferente. Então, a gente tem esse termo, né, cultura jovem, que entrou em uso durante esse período. E esse termo se referia ao fenômeno de jovens coreanos se expressando através ali de cabelos longos, calça jeans, violão, música folk, né, um estilo bem americano aí, que vem na nossa cabeça, né, quando a gente pensa na década de 70, um pouco de 80 ali. No final da década de 60, o mundo estava em crise, Estados Unidos ali lutando uma batalha perdida na guerra do Vietnã, ou seja, Estados Unidos ali sempre metendo o bedelho onde não lhe era chamado, e o movimento anti-guerra estava se espalhando rapidamente em todo o mundo. Então a gente teve ali a era dos hippies, faça amor não guerra, defendendo a paz, o amor, a libertação sexual. E os hippies ali, eles lideraram um movimento juvenil na década de 1960. Essa cultura, né, influenciada pelos hippies, incluindo a música, ela foi importada para a Coreia. Então, músicas folk e rock surgiram, expressando oposição à guerra do Vietnã, mas elas foram banidas pelo governo coreano, porque eles acreditavam que essas músicas contrariavam a participação da Coreia do Sul na guerra do Vietnã. E contrariavam mesmo, né? Isso era óbvio. Mas, enfim, né? A gente teve
teve aí um momento de tensão ali entre a população civil e o governo. Gente, tem algumas músicas aí, né, dessa época, que só pelo título dá pra gente perceber, né, que realmente eram totalmente contra o apoio da guerra, né, do Vietnã. Tem uma que chama Where Have All the Flowers Gone, que era do Kingston Trio, e Gone the Rainbow, que era de Peter, Paul and Mary. Então, Where Have All the Flowers Gone, basicamente a tradução é Pra onde foram todas as flores? E Gone the Rainbow é Foi-se o arco-íris. Bem trágico e poético, né, o título dessas músicas. Mas enfim, a maior parte da música folk coreana da época foi iniciada então pelos estudantes de universidades de elite ou aqueles que se formaram em escolas de prestígio. Eles eram diferentes porque eles começaram a fazer música como uma espécie de hobby ou uma espécie de trabalho de meio período, enquanto os antecessores ali, como a gente viu alguns minutos atrás, eles usaram principalmente o teatro ou apresentações militares dos Estados Unidos como plataformas para sua estreia musical. Então, os artistas do passado, eles estavam usando ali aquelas plataformas militares para eles conseguirem entrar, né, de vez ali no mundo do estrelato, no mundo artístico, para fazer a arte deles. E nessa época aí dos anos 70, a galera tava fazendo música como hobby. Os caras tinham dinheiro, né, não tava passando por um período de guerra no país, as coisas estavam começando a estabilizar, então vamos dizer assim que eles tinham meio que esse privilégio agora que a geração anterior não teve. E o fato de eles representarem a elite na sociedade coreana permitiu-lhes importar o liberalismo americano e a mais recente cultura pop, alguns passos à frente do público em geral, como isso acontece basicamente em todas as sociedades. Aconteceu no Brasil também, né, os ricos sempre têm acesso às artes primeiro, né, antes da população, né, mais pobre em geral. E quem escreve isso é o Lee Young-mi, num livro chamado History of Korean Pop Music, a história da música pop coreana. E ele diz mais, né, ele diz assim: foram também os estudantes universitários que prontamente adotaram a cultura jovem coreana e as canções folks, porque eram o único grupo com a mesada, as bebidas e os cigarros, os relacionamentos, a habilidade na língua inglesa, o cabelo comprido, o tempo livre e a aceitação pela sociedade. A honestidade e os valores liberais eram características significativas das canções folks ali na década de 70. Bom, e a última coisa também que é importante dizer aqui é que no ano de 1977 foi estabelecida uma competição de música universitária. Foi hospedada pela emissora MBC. Essa competição ela foi uma porta aberta para os jovens coreanos buscarem diversidade e qualidade na música pop. Essa competição ela também resultou no surgimento de outras competições que também eram semelhantes de música juvenil, como por exemplo a gente tem o Festival de Música de Gambyeon. Só com essas informações aí dá pra gente perceber que desde os anos 40 pra cá, final dos anos 39 até aí quase começo dos anos 80, muita coisa mudou no cenário da música coreana. Mas eu acho que o que deixa mesmo, sabe, de lição pra gente é que a arte ela tem esse poder de florescer mesmo nos tempos mais difíceis, mais complexos, como toda essa questão de guerra que a Coreia passou, ter que reconstruir um país, ter a base militar de um país estrangeiro estacionada no seu próprio país, toda a classe artística ter que ser perfeita, ser a melhor para conseguir subsistir. A gente percebe o quanto a arte também fez parte da sobrevivência do povo coreano. Não só na questão dos artistas, mas toda a classe popular que também sobreviveu porque foi inspirada pela arte dessas pessoas que escreveram músicas, que se adaptaram aos estilos estrangeiros e a partir desses estilos estrangeiros conseguiram pavimentar o caminho para construir a própria estilo musical nacional. Isso é simplesmente fantástico, na minha opinião. Mas não podemos esquecer que a gente não para por aqui ainda. A gente tem mais uma parte para contar o que aconteceu no cenário musical coreano a partir dos anos 80. E aí tem bastante coisa legal acontecendo, mas a gente vai deixar isso pro próximo episódio, né? Como eu já disse aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que compartilhe com os amigos, com as pessoas que gostam da cultura coreana. E é muito bom, tenho aprendido bastante para poder compartilhar com vocês aqui a história do K-pop, então tem me enriquecido bastante intelectualmente
intelectualmente. E quem puder, pessoal, por favor, não esqueça de colaborar como apoiador para que o nosso projeto alce voos bem maiores num futuro não muito distante. E é isso, deixo o meu beijo para vocês e, se tudo correr bem, até a semana que vem no nosso próximo episódio.